Olá, eu sou Catilce Almeida, quero hoje homenagear todas as mães, né? Hoje, como Dia das Mães, eu quero deixar aqui uma pequena reflexão da palavra do Senhor, né? Que a palavra do Senhor, ela se encontra no Êxodo, capítulo 2. Ele diz aqui, o nascimento de Moisés. Ela diz assim, e foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a larvar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que naquela época, o rei do Egito causou uma perseguição, querendo matar toda criança que nascesse do sexo masculino. Então, Joquebede, que era a mãe de Moisés, teve que esconder Moisés, né? Nós vimos assim, que Joquebede, ela teve 3 filhos. A Bíblia fala que foi Miriam, Arão e Moisés. Mas Moisés, ele nasceu na época da perseguição, né? Onde o rei do Egito, ele botou um decreto que toda criança do sexo masculino era para ser morta. A Bíblia fala até que ele chamou as parteiras, e as parteiras disse que escondeu, elas usaram de sabedoria que Deus deu àquelas 2 parteiras. E quando ele perguntou, por que é que vocês não estão fazendo o que eu disse? Que era para matar toda criança do sexo masculino e a dos femininos deixasse viver? E as parteiras disseram, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas. E elas já têm dado à luz os filhos antes que eles partam, antes que eles venham, né? Que a gente venha a elas já têm dado à luz e a gente não tem visto isso. Então as parteiras foram protegidas por Deus por não fazer o que o rei pediu, né? Então elas usaram ali que Deus deu sabedoria. Eu vejo assim, que como aquelas parteiras, Deus deu sabedoria também a Joquebede, que era a mãe de Moisés. A Joquebede, ela teve Moisés num tempo difícil. A Bíblia fala que ela passou 3 meses escondendo Moisés. Toda vida que Moisés chorava, a Miriam vinha e dava ali um mel na boca dele, que era para ele se acalmar, se calar. E eles passavam a cantar. Eles eram até conhecidos como ali aquela família que cantava muito, louvava muito a Deus. Devido isso, porque Moisés chorava e eles cantavam bem alto, que era para aquele povo não escutar ali e saber que ali tinha uma criança, um menino, né? Então ela passou naquela luta dela 3 meses, escondendo aquela criança, naquela dificuldade, né? Naquele sofrimento. Mas aí, naquela
preocupação. Mas aí, quando passou os 3 meses, já não dava mais para esconder, né? A Bíblia fala que até os 3 meses ela escondeu. Quando passou os 3 meses, a mãe dele teve que usar de sabedoria, né? Colocou um cesto de junco junto ao rio Nilo e colocou aquela criança naquele rio. Aquilo, meus irmãos, foi a sabedoria dada por Deus, porque ela já não tinha mais nenhuma opção ali, a não ser colocar aquela criança naquele cesto, né, e mandar naquele rio. Você imagina uma criança de 3 meses de idade, onde a mãe mesmo vai, pega a criança, coloca, forma um cesto de junco, e ali ela coloca aquela criança ali dentro, né, as bordas daquele rio. Lá mesmo ela larga aquele cesto no carriçal, à beira do rio Nilo, nas proximidades do sítio, onde a filha de Faraó costumava se banhar, né? E Deus deu a sabedoria a ela: olha, tu coloca esse cesto aqui, porque aqui a filha de Faraó vai descer para se banhar, pode acontecer dela descer. E Deus é tão bom que naquele mesmo instante a filha de Faraó veio ao encontro daquele cesto. Ela foi, ali ela estava se banhando com aquelas criadas e deu tudo certo, porque foi sabedoria dada por Deus para Joquebede, né? Mas Joquebede, ela estava ali com o coração na mão, colocando aquela criança ali, né, naquele rio, à beira daquele rio ali. E ali, onde ela colocou, era um lugar onde mais ou menos não tinha aquelas correntezas, né, para não levar aquela criança. Quer dizer, a Joquebede, ela tinha que ter a sabedoria de Deus de colocar no lugar onde não tinha muita correnteza, onde não tinha muito crocodilos, né, num local seguro, né? A mãe, ela sempre, ela observa, ela tem o cuidado de cuidar. E Deus deu a sabedoria. Não só a Joquebede, mas todas as mães, para ter o cuidado de aonde colocar. E ali, ó, ela teve o local de colocar onde não tinha muita tilápia nilótica também, porque o rio Nilo, ele aparecia muito essas coisas, né? Onde não tinha muito peixe elétrico. Era um local mais seguro. Eu vou colocar aqui que é longe do peixe elétrico, longe das correntezas, longe da cobra naja. Aí que ela aparecia muito, era muito comum no Egito, naquele rio Nilo, né? E ali Deus guardou aquela criança de tudo isso, né? Deus guardou Moisés. Deus guardou não só Moisés, como Joquebede. Ele estava ali junto com eles. Miriam, ela ficou observando ali pertinho ali das margens do rio, até onde o que isso ia dar, o que ia acontecer. Ele sabia o que ia acontecer, ele não sabia o que ia acontecer. Quando ela botou, ela diz: Deus proverá, Deus vai mostrar o que vai acontecer. Eu coloco nas mãos do Senhor. E muitas vezes a gente faz assim. A gente vai e diz: ó, menino, tu vai nas mãos do Senhor, porque Deus vai te guardar, né? Diante de uma situação difícil, né? Mas Deus está ali guardando, Deus está ali protegendo, né? A Bíblia fala que ele foi. E quando ele foi, a filha do faraó encontrou aquela criança ali chorando. A criança certamente já estava com fome, né? Toda urinada. Então ela viu e ela se moveu, porque o Deus já tinha preparado aquele momento ali, né? Daquela filha de Faraó pegar aquela criança. A filha de Faraó era uma das 70 filhas, né, de Ramessés II. E ela se chamava Meres, essa que pegou Moisés. Então ela, quando ela pegou, ali já estava tudo preparado por Deus. Tudo já estava preparado por Deus. A Bíblia fala que quando ela pegou, ela chamou a Miriam, logo se apresentou, né? A irmã de Moisés. E aí ela disse: olha, se tu quiser, eu vou chamar ali uma das hebreias, que ela sabia que aquele menino era hebreu. E assim, como tinha muito menino morrendo, tinha hebreias também que estavam cheia de leite, né?
para amamentar. Ela disse, olha, eu vou chamar. E foi justamente a mãe do menino que foi chamada. Então, tudo isso, meus irmãos, é a sabedoria de Deus na vida de cada um de nós. Aí, a mãe do menino veio e criou aquele menino. E ainda a bênção do Senhor foi tão grande que ela disse, olha, pois tu vai. Aí ela disse, olha, eu ainda vou te pagar. Filha de Faraó disse, tu vai, tu cria esse menino. Tu fica lá com ele e eu ainda vou te dar um salário. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, diz a palavra do Senhor. Então a gente observa que quando a gente está numa situação difícil, coisa difícil é difícil. Muitas vezes você cria seu filho com dificuldade, seu filho, né? E às vezes não tem saída, mas Deus é a saída, Deus é a nossa saída. Como ele foi a saída para Joquebede. Joquebede, ela passou por situação difícil, né? Ela tinha outros filhos também, no qual a Bíblia até fala que os seus filhos Moisés e Arão foram instrumento de Deus usado para tirar o povo do Egito, né? Deus usou os 2 filhos dela. E nós observamos que muitas vezes a gente não tem uma situação difícil, como eu estava dizendo, mas Deus cuida. A gente aqui não enxerga, mas Deus já vê lá na frente como é que vai ser resolvido aquele problema. E ainda vem com a bênção, que ela ainda foi paga, né? Um bom preço para cuidar do seu próprio filho. Já imaginou a bênção do Senhor como estava grande na vida de Joquebede, né? E ali Deus deu condição a ela, dela ali amamentar aquela criança, dela ficar com aquela criança, né? O tempo ali necessário. E quando a criança cresceu, passou um tempo, a Bíblia fala aqui no versículo 10, e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, porque disse, das águas o tenho tirado. Então, meus irmãos, nós observamos isso, que ali naquele cesto de junco, Deus guardou, Deus providenciou, Deus honrou, botou uma pessoa, ainda pagou a própria mãe de Moisés e depois ele foi encaminhado à filha de Faraó. Então, porque Deus ele já tinha um plano, tanto na vida de Joquebede, como na vida do Moisés. Né? Deus ele já tem seus planos para tudo, tudo. Joquebede, da tribo de Levi, o pai dele, que era sobrinho de Joquebede, né? Ele era também da tribo de Levi. E Deus foi guardando seu povo, preservando seu povo, como até o dia de hoje ele guarda, né? Então, nós podemos observar o quê? Que ele cuida de nós, ele não nos desampara. Não precisa você, mamãe, se preocupar com alguma coisa em relação ao seu filho, porque mais situações difíceis você já passou na sua vida, né? Como Joquebede passou também. Mas Deus cuidou. Assim como Deus cuidou de Moisés, eu tenho certeza que ele cuidou do seu filho. E hoje você está aí para contar o seu testemunho em Cristo Jesus. Então, o que é que eu quero deixar aqui hoje? Que Deus cuida de você. Que Deus ama cada um dessas mãezinhas que cuida dos seus filhos. Primeiro, entregue a Deus, né? E o mais ele fará. Ele fará prosperar o teu caminho e vai vir com bênção. Assim como Joquebede fechou os olhos e disse, não, entrega ao Senhor daí para frente. Pronto, o Senhor cuidou de tudo, ele já estava cuidando de tudo. Tudo já estava preparado, né? E assim como Deus cuidou de Moisés, ele cuida de cada um de nós. Então hoje aqui, como Dia das Mães, eu quero parabenizar todas as mães, as que estão inscritas no canal, as que estão me assistindo nesse momento, as mães de Pentecoste, da cidade de Pentecoste, em especial a minha, eu quero parabenizar cada uma, que o Senhor possa abençoar ricamente. Essa mãezinha que luta com seus filhos, que tem dificuldade, os seus filhos muitas vezes têm problemas, e elas têm a paciência, Deus tem dado a paciência a elas de lutar ali, dando sabedoria a cada uma delas para saber como viver no dia a dia com cada filho, com cada situação, entregando ao Senhor, e elas vão vencer. Como Joquebede entregou,
que vocês também possam entregar a vida de cada um dos seus filhos ao Senhor. Porque isso mostra o cuidado de Deus. Isso mostra que Deus está com a gente, que Ele não nos desampara em nenhum momento. Então hoje, que possa ricamente Deus abençoar o seu dia, né? Deus possa fortalecê-los e abençoar a cada mãe, a cada filho, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, abençoa, meu Pai, aqui a cada mãe, meu Pai, que está assistindo nesse momento, Senhor Deus. Que o Senhor, meu Pai, possa dar espírito de sabedoria, meu Pai, para ela saber, meu Pai, cada uma criar os filhos, meu Pai. Como Davi disse, ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor Deus, para que nós possamos contar de maneira sábia. Então que a gente possa, Senhor Deus, aprender mais de Ti, da Tua palavra, meu Pai, e criar cada filho nos Teus caminhos, meu Pai. Que isso é que é importante, meu Pai. Para quando a criança crescer, ela saber, meu Pai, as instruções da Tua palavra, Senhor Deus, da Tua santa palavra. Tem misericórdia, meu Pai, do Teu povo, meu Pai, e abençoa, meu Pai, ricamente cada mãe, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.